esse evento que está tendo aqui no Brasil, já vai para o 3º ou 4º ano, ele não ganhou tanta força ainda, vai começar a ganhar mais força daqui para frente. Porque o segmento podcasts tá ganhando cada vez mais relevância. Claro. Tanto que a internet, em podcasts, bateu mais que a TV. Tanto patrocínios, empresas de marketing estão analisando isso daí, estão colocando seus produtos nichados dentro desse segmento. A TV Cazé veio para falar sobre isso. Você viu as Olimpíadas agora em Rio de Paris 2024, os caras fizeram a cobertura. Total. Então, a internet ganhou. E eles venderam as imagens para Prime, Amazon Prime. Você viu, né? Sim. Tá para Amazon, né? Isso. Então, se você for analisar, os caras têm muita força na internet hoje. E esses caras fazem o evento. Só que esse evento não é tão forte no Brasil. Ele é forte onde? Na Flórida. E lá, o evento é de 3 a 5 dias. E bomba, porque os Estados Unidos... E aqui é quantos? Aqui um dia só. Ah, tá. E aí, geralmente, ele vai trazendo, vai levando para esse evento. Você chegou aí no evento, não, né? Não. Ele leva a pessoas que trabalham no Flow e em outros podcasts que tem relevância e nome no mercado. Então, com certeza, em breve estaremos lá. Outubro, legal. Outubro. Tomara que me convidem. Não, vou convidar. Eu falo com o pessoal. Boa. E é legal aqui do lado. É aqui no... Fica aqui perto da Verbo Divino. Os caras pegam ali. Os caras são legais lá. Eu já fui lá no programa deles em Fortaleza. Foi muito bom. Mas é isso, cara. Eu acho que a manutenção... Você é um herói. Você falou que você tá com o podcast há 8 meses. Com a produtora agora, dentro desse prédio aqui... 8 meses. Entrei para concorrer com a Globo, você viu aqui, né? Eu te mostrei. Sou um cara que eu gosto de desafios. Porque o que mais tem é podcast que nasce e morre, né? O difícil é você manter ele ativo. O difícil é você ter uma agenda que dê convidados interessantes e manter a sua disposição também para fazer isso com uma frequência. A frequência é o que mata qualquer iniciativa digital, né? Porque todo mundo consegue começar um perfil no Instagram. Ah, não, agora eu vou me dedicar. Aí faz 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano e eventualmente as coisas não passaram de um patamar que a pessoa botou na cabeça. Ah, não deu nem 10 mil seguidores, aí larga, né? Como se o número de seguidores fosse um sinal de qualidade de qualquer coisa. O número de seguidor não é atestado de nada. Não é atestado de qualidade, muito menos, assim. Coisas que tem 0 qualidade, tem milhares de seguidores e pessoas geniais não tem 100 seguidores, assim. Então, restaurantes maravilhosos que não têm Instagram também são maravilhosos, ou seja, restaurantes horrorosos que têm milhares de seguidores, ou seja, médicos horrorosos que têm milhares de seguidores na rede social e médicos que não têm rede social, que são muito bons e com uma formação sólida e com um trabalho real. Então, número de seguidor não é atestado de absolutamente nada. Mas a gente vive uma sociedade em que isso é valorizado como um mérito, né? Como um troféu. Então, mas justamente o que você falou que é bacana a gente trazer... Qual a dificuldade de um podcast hoje? Fora toda essa atmosfera aqui que a gente criou, que você viu. É justamente a agenda, que é bem complexo, e essa conexão. Justamente, cara, porque assim, é pessoas e pessoas. Eu tô vendo aqui, por que a gente se entrega muito dentro de um podcast? De falar que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, você vai sentir verdade em quem está na sua frente, eu vou sentir verdade. E gera essa empatia, essa conexão, e aí vai rolando esse papo solto. Por isso que eu creio, não sei, eu acho que o podcast ele ainda ganha força. Tomara. A minha análise de mercado. Tomara. Se tiver papos bons, se as pessoas... Porque assim, um podcast, ele não é jornalismo. Não é jornalismo. Totalmente ele é um bate-papo. É outra coisa. Só que, se ele ganha uma relevância, aí ele tem que ser. Ou seja, se um político escolhe no Flow, porque isso tem a ver com a audiência, né? Porque o Flow tem um impacto numa parcela muito grande da sociedade, que tem um impacto muito grande de audiência, aí ele vira jornalismo. Aí o apresentador do Flow tem que estudar, tem que entender a responsabilidade que ele tem. Sim. O apresentador do Podpah, eles não podem ficar falando merda do jeito que eles falam. Eles têm que estudar e entender a responsabilidade que eles têm, porque virou jornalismo. Virou o quarto poder, né? Hoje o Igor entendeu isso, né? E
E os caras do Podpah, não sei, assim, mas eles já são marcas, já são uma coisa maior. Você tem... O podcast, ele não surge como jornalismo, ele é um bate-papo, ele é alguma coisa que... Ele não tem a função jornalística. Só estou falando da caracterização que a faculdade me deu mesmo, de quarto poder, da obrigação perante o público. À medida em que você consegue pegar uma parcela grande do público e que é interessante para agentes sociais estarem no seu podcast para falarem com esse público, aí você tem uma responsabilidade jornalística. E essa responsabilidade jornalística implica em você questionar se o cara não está falando verdade. Com certeza. Implica em você bater de frente. Porque ali, o político, ele tá no Flow porque ele tem interesse em aparecer para o público gigante do Flow. E vender a informação dele. E o compromisso do Flow tem que ser, aí por uma questão ética, social, moral... Tem que ser questionar, fazer o filtro de que não passe desinformação para o seu público. Sim. Ou seja, todo podcast nasce como um programa, uma coisa que não é jornalismo. Mas se ele passa o limiar, ele passa a ser jornalismo. Por isso que eu gosto tanto do Vilela. Eu acho que ele entende a responsabilidade do podcast, ele faz um papel necessário ali que às vezes é de falar, não, cara, eu acho que ele faz super educado, mas ele entendeu o papel social que existe agora, o podcast dele, que é um dos maiores. Assim, sim, sabe? E aí eles... O que a gente fala é o seguinte, você tem que estudar, né, o tema. Estudar o entrevistado. Estudar o entrevistado, saber as perguntas que você vai formular e justamente passar essa pergunta, essas informações para a sociedade. Porque... De uma forma que vai filtrar e que seja ética e que seja... A gente não tem como entrar na mente do ser humano, mas que você consegue analisar, que é o que a gente falou. O tete a tete aqui, a maior verdade. Quando você tem um papel social, quando você é um veículo de mídia, o seu compromisso é com quem assiste. Sim. O seu compromisso é com a sua credibilidade. Isso se perde um pouco. Eu não vejo essa cobrança tão intensa nos podcasts que são os mais famosos. E deveria existir. Todo mundo mete pau na Globo, mas para alguma coisa entrar no ar na Globo, não é um microfone aberto, você fala o que você quiser. Não, assim. De forma alguma. Existe um critério, cara. Concorde ou não, existe um critério jornalístico ali, dentro da Globo, dentro da SBT, dentro da Record, dentro da Gazeta, as televisões formaram equipes jornalísticas. A rádio é um ambiente jornalístico que existia uma formação. Mais para um lado, mais para o outro, mas existe uma diretriz jornalística ali que não é abrir o convidado para a pessoa, existe um compromisso com a audiência. Ou seja, essa audiência ela pode ser mais enviesada para um lado, mais enviesada para o outro, de acordo com o dono do jornal, o dono do veículo, né, que decide isso. Mas existe um compromisso ali com a verdade, Sim. com o propósito jornalístico, e não é você vai abrir o microfone e vai falar o que você quiser, que acontece no podcast. O que acontece justamente nessa questão do podcast é justamente que o brasileiro ele é muito americanizado. Então, o que acontece nessa questão do videocast, que trouxemos essa ideia de lá de fora para o Brasil? Justamente, aquele do UFC, o Joe Rogan. Ele fazia o podcast da seguinte forma. Ele olhava você e falava: Pedro Cortella, cara, olhei no Instagram, vi que você faz isso, fiquei curioso. Vamos bater um papo? E ele falava: quem é você? Qual a sua idade? O que você faz? Você nasceu aonde? Só que o modelo americano é diferente do brasileiro. Não adianta você chegar, o que aconteceu lá no Podpah com Wagner Moura. Wagner Moura? É isso aí, produção. Chegar lá com Wagner Moura e não saber as pautas, não saber o que você vai conversar com a pessoa. Qual o assunto que você vai desenvolver. Então, o podcast no Brasil não pode ser copiado da mesma forma como alguns americanos fazem. O Joe Rogan é um cara muito inteligente. Muito, né? Então, a forma de articular é diferente. A Ele... entrevista, de conduzir. Já faz isso há muitos anos, Sim. Então, assim... É um outro propósito. E ele se aliou ali, ou seja... Ali já está uma construção de comunidade diferente também, entende? Ele já entende muito o público dele e ele entrou numa vibe de ativismo ali para os interesses dele e do público dele. E, claro, esse é um papel ali do podcast. Mas, por exemplo, ele consegue, nesse âmbito, tirar declarações que é difícil a gente ver em podcast aqui no Brasil. Né? Ele tira aquelas declarações absurdas do Mel Gibson, do Elon Musk,
do Zuckerberg, ou seja, ele tá nesse meio, ele chegou nesse lugar e as pessoas vão lá para ter um papo descontraído porque eles estão dentro do mesmo lado, né, do mesmo time, assim. Então, é difícil para ele hoje chamar alguém extremamente progressista. Por exemplo, não vai chamar, sei lá, o Obama, né? Não vai chamar aqui não a Michelle Obama lá no Joe Rogan, entende? Não. Então daí não tem debate também, né? Aí não é mídia, aí é comunidade. Você tá falando para um público. Entendeu a diferença que eu tô falando? Entendi, peguei certinho. Entendeu? Sacou? Ele não vai chamar uma ativista feminista para participar do Joe Rogan e ficar discutindo com ele com temas que ele não gosta, que ele não concorda. Ele criou o número de inscritos dele ali, que é aquela legião que vai dentro daquela mesma temática. Que vai para ver ele. Sim. Exato, entendeu? Vai para ver ele, vai para ver porque esse cara vai me trazer uma informação que é o que eu quero ouvir, da forma que eu quero ouvir, do lado que eu quero ouvir. Esse é um efeito das redes sociais. Sim. A gente vai se fechando em bolhas e a gente fica apaixonado pela bolha. E a gente fica achando que o que está fora da bolha é ruim e o que está dentro da bolha é bom. E o grande problema é isso, a gente não conseguir furar essa bolha, né? Porque daí você vai continuar sendo alimentado só por coisas que você acredita, por gente que você gosta, por conteúdos que você concorda, e aí você vai aprofundando a forma que você concorda nesses conteúdos. Por quê? Porque tudo que vem de fora é uma ameaça àquela certeza que você tem. É o efeito do Dunning-Kruger que eles fazem, né? Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais certeza você tem das suas convicções. E a gente vive nesse mundo de bolha. O problema é que as pessoas perderam a capacidade de debater com quem não concorda com elas. Isso a gente tem que retomar. Quanto mais você abre a sua cabeça e consome conteúdos de fora da sua bolha e tenta olhar isso com empatia, melhor ser humano você é. E melhor você vai estar preparado para esse mundo, para esse futuro de inteligência artificial.